Livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Glória a Deus, aleluia. Profeta Isaías 59. Isaías é fácil de encontrar, irmãos. É o maior livro da Bíblia, com 66 capítulos. Amém? Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 59, a partir do verso 20. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a Bíblia é o único livro onde você vai ouvir assim, escrito assim: e o Senhor diz, dois pontos. Você não vai achar em livro nenhum de faculdade, enciclopédia, o livro mais vendido, seja o livro mais famoso, onde está escrito assim: e Deus disse, dois pontos. Só a Bíblia que tem esse privilégio de falar exclusivamente com você. Amém? Isaías 59 diz assim, a partir do verso 20. Olha lá. E o Senhor Deus diz, dois pontos: eu virei a Sião como Redentor, para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz ao teu povo: esta é a aliança, repita, aliança, que vou fazer com vocês. O meu Espírito que eu lhe dei e os meus ensinamentos que eu lhe entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes. Agora e para sempre, eu, o Senhor, falei. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano eterno Deus, maravilhoso, glorioso e misericordioso. Toda honra, toda glória para Ti, meu Deus e meu Pai. Nesta noite, Pai, a Tua palavra foi lançada, Pai. E eu creio no Teu poder, eu creio na Tua bondade, eu creio na Tua misericórdia, meu Deus e meu Pai. Tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. E essa palavra, Pai, agora que foi lida, Pai, foi lançada. E eu creio que ela está caindo nos corações. Não corações de pedra, não corações duros, não coração com espinhos, mas uma terra fértil, um coração que irá produzir fruto para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, algumas diferenças são traduções bíblicas, amém? Algumas Bíblias têm traduções diferentes. Essa aqui eu fiz questão de pegar da nova tradução da linguagem de hoje. Por quê? Porque é uma linguagem mais entendível. Onde você vê escrito pacto, quer dizer aliança, amém? Concerto, aliança. Olha aí, concerto, pacto, aliança. Deus é um Deus de aliança. Lá no livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, quando Jesus pega o cálice, ele olha para si, levanta para cima e diz: esta é o que? A nova aliança, o novo concerto, o novo pacto que eu faço agora. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje nós estamos vivendo num momento da sociedade, como foi dito aqui pelo presbítero, que muitas coisas não têm mais tido tanto valor. As pessoas não são mais como antigamente, que costumam cumprir contratos ou valorizar, irmãos. A sua palavra vale mais do que o papel, se acabou. Não existe mais isso. Mas só que para Deus não mudou. Para Deus, a palavra que Deus disse no princípio ainda continua sendo a mesma palavra. E o profeta Isaías diz que Deus enviará o quê? Um Salvador a Sião. Deus vai enviar um Salvador a Israel. Aleluia.
Glória a Deus, porque Deus é um Deus de aliança. Irmãos, e toda aliança que Deus fez, Deus estabeleceu símbolos. Toda aliança que Deus faz com o homem, Ele deixa um símbolo para que o homem possa olhar para aquele símbolo e lembrar: Deus tem uma aliança comigo. Amém? Então vamos repetir: árvore, arco celeste, que é o arco-íris, né? Árvore, arco celeste, circuncisão e sábado. Vamos repetir: árvore, arco-íris, circuncisão e sábado. 4 símbolos que Deus deixou no Antigo Testamento. Também tem símbolos no Novo Testamento, mas Deus quer falar primeiro com a aliança que Ele fez com o homem. Irmãos, a primeira aliança que Deus fez com o homem, Ele criou o homem e colocou ele no jardim. E qual o símbolo que Deus deixou para o homem? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos da história que Adão quebrou o pacto. Aleluia! Sabemos que Adão quebrou o pacto porque ele desobedeceu, ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Pastor, mas eu nunca ouvi falar que a árvore era um símbolo de aliança. Pastor, eu achava que a árvore era o quê? Uma prova para que o homem caísse ou não. Não, irmãos. Deus não faz teste com o homem. Deus não prova você. Deus não prova o homem com coisas que ele possa cair no pecado. Quando nós caímos é pelos nossos desejos, pelas nossas consciências. Olha o que diz a Bíblia lá no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: mas eles quebraram a aliança com Adão, e eles se portaram delinquentemente contra mim. O que Oséias está dizendo? Que o povo de Israel, como Adão, igualzinho a Adão, não manteve a aliança e quebrou a aliança com Deus. Isaías 6, 7. E ali sabemos, irmãos, que por causa do pecado de Adão, o homem foi expulso da presença de Deus. O homem foi expulso do paraíso. E o homem começou, irmãos, a ter contato com a morte. Sabe, irmãos, Deus disse assim para Adão: Adão, no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Ele comeu, ele morreu, irmãos? Não morreu? Olha só, né, irmãos? Por isso que uma igreja que falta estudo, muitas das vezes a gente não sabe nem o básico. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Todos os anos de Adão foi 930 anos. Quase chegou 1000, né, irmão? Mas aí tem um mistério. Sabe, irmãos, Deus tem uma vida eterna para mim e para você. Mas se nós quebrarmos a aliança com Deus, nós não vamos ter vida eterna, nós vamos ter vida de condenação eterna. E por causa do pecado, o homem agora se depara com a morte. Mas Deus olha do céu e acha graça em um homem. Qual é o nome desse homem? Noé. Deus ainda no meio do mundo de pecado, Deus consegue achar um homem. É como nos nossos dias de hoje. Ainda tem pessoas que Deus se agrada. Tem pessoas que Deus se agrada. Você é um que Deus se agrada. Você é uma que Deus se agrada. Se você está aqui porque Deus agradou salvar a sua vida. E Deus disse para Noé construir uma arca. Mas a arca não é o símbolo da aliança. E ali, irmão, depois de muitos tempos do dilúvio, da purificação da vida, ele sai da arca. E Deus estabelece o quê? Uma nova aliança, um novo símbolo, que se encontra lá onde? Lá no livro de Gênesis também, no capítulo 9, no versículo 12, diz assim, ó: e disse Deus, 2 pontos, este é o sinal do concerto da aliança que ponho entre mim e entre você. Deus, irmãos, Deus é didático e Deus é específico. Este é o sinal da aliança que eu faço
entre mim e entre você. Aleluia. Que coloco concerto que põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco em gerações eternas. O meu arco tenho colocado nas nuvens. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco na nuvem. E eu lembrarei que eu fiz uma promessa de nunca mais destruir o ser humano com o dilúvio. Olhem, irmãos, que lindo, como que Deus é maravilhoso. Sabemos que Noé também transgrediu, que Noé se embriagou. Ah, pastor, pode beber uma cervejinha, pode beber uma pinguinha, pode beber um vinhozinho. O vinho não tem problema. A queda de Noé foi por causa de um vinhozinho. Sabe, muitas das vezes as pessoas nos criticam por tantas coisas. Ah, mas os evangélicos não guardam o sábado, os evangélicos comem um porquinho frito. Mas eu vejo muitos que criticam essas pessoas bebendo cerveja, indo para baile, fazendo coisas que não é lícita, porque nós vemos que homens de Deus já caíram, e eles ainda insistem em ficar flertando com a desobediência. Mas Deus é um Deus de aliança. Passou muito tempo, Deus agora chama quem? Deus chama Abraão. E Deus também faz uma aliança com Abraão. Qual que é a aliança que Deus fez com Abraão? Vamos lá, vamos com o nosso irmã para ler, a nossa irmã Diaconisa Jussara. Abre a sua Bíblia, minha irmã, lá no livro de Gênesis 17:10. Vamos ver, de repente o pastor está inventando, amém? De repente não tem esse símbolo. De repente Deus não fez aliança com o homem. De repente o homem nunca quebrou a aliança. Olha só, Deus chama Abraão e faz promessas. E agora ele faz uma aliança com Abraão. Achou, minha irmã? Pode ler, Gênesis 17:10. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Esta é a minha aliança entre mim e vós. A circuncisão é para todos? Paulo vai dizer que não. A circuncisão, irmãos, é um símbolo da aliança entre Deus e Abraão e o povo de Israel. Sabemos que Deus também fez aliança com Isaac, com Jacó, com Moisés. Deus fez aliança com todos os grandes homens e todos eles quebraram. Irmão, você já parou para pensar que Adão não vivia no mundo onde nós vivemos? E mesmo assim ele não conseguiu manter a aliança. Noé só tinha ele e a família dele, e ele conseguiu quebrar a aliança. Abraão, um homem chamado, não conseguiu manter a aliança. E você? Como que você consegue manter a aliança? Pastor, se esses grandes homens não conseguiram, coitadinho de mim. Não coitadinho, mas miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo da morte? Ah, irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas batendo no peito e dizendo, se gabando, se santarreando sozinho. Eu sou isso, eu faço aquilo, tem que ser daquele jeito. Mas nós estamos vivendo num mundo de pecado. Se nós não nos firmarmos em Cristo Jesus, quem somos nós para manter a aliança? E agora tem uma nação. Agora vai mudar o conceito de aliança. Deus não vai mais fazer aliança com o homem. Deus vai fazer aliança com uma nação. Presbítero, acha aí Êxodo 19:5. Porque Deus agora tem que ser uma nação. Deus tem uma nação. Deus faz aliança com o povo. Achou, presbítero? Êxodo 19:5. Se o senhor achar, o senhor pode ler. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conselho, senão sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pode ir, mano. Vós me serei rei sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. Essa é a minha aliança que eu faço com a nação. Não tem homem. Não é mais com um homem, agora é com uma nação. E vocês serão um reino de sacerdotes. Olha que lindo, um reino de sacerdotes.
uma nação santa, um povo escolhido, chamado para proclamar o Evangelho de Deus. Sabemos, irmãos, que essa nação que foi chamada por Deus no deserto foi a nação que mais envergonhou o nome do Senhor, que mais blasfemou o nome do Senhor. A nação que disse: nós vamos obedecer, nós vamos supor 5, 6 milhões que saíram do Egito. Quantos que entraram na terra prometida? Quantos? Apenas 2. 6 milhões que foram no deserto. Olha como que é difícil se salvar. Eles foram caindo. Quando caiu o último incrédulo, os filhos deles entraram. Mas aqueles que não obedeceram, aqueles que quebraram a aliança com Deus no deserto, não entraram na terra prometida. Somente 2 almas, Josué e Caleb. Quando Caleb entrou na terra prometida, quem sabe quantos anos Caleb tinha? 85 anos. E Caleb disse para Josué assim: olha, eu estou vigoroso, estou forte, como aquele dia que nós espiamos a terra, quando eu tinha 45 anos. Estou com 85 anos. E ele me deu a terra que Moisés me prometeu. Eu vou destruir todos os gigantes. E Caleb destruiu todos os gigantes. Um homem que confia em Deus e mantém a aliança, Deus sustenta a promessa que ele fez. Sabemos que o povo de Israel adentrou a terra prometida, criou uma grande nação. Veio Davi, veio Salomão, veio todos os reis de Israel, e todos eles foram desobedientes a Deus. Todos eles quebraram a aliança com Deus. Qual era o símbolo da aliança de Deus e Davi? O trono. Deus prometeu para Davi que nunca faltará rei no trono de Israel. Hoje tem rei de Israel? Hoje não tem. Hoje não tem. Tem guerras, mas não tem um rei. Mas o rei está lá, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Salomão construiu um templo. E sabemos que Salomão também foi desobediente. Sem contar toda a história de Israel, de todos os reis de Israel. Teve rei de Israel, paz, meus irmãos, que pegou o próprio filho e jogou dentro de uma fogueira, ofereceu a um Deus pagão para vencer uma guerra. Árvore, arco, circuncisão, o sábado, que é a aliança, o símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. Quem guarda o sábado? O povo de Israel. Até hoje eles guardam o sábado. Para você fazer algo, você tem que saber o que você faz. Quando Jesus está na sinagoga e tem um homem com a mão ressecada, é um dia de sábado. Jesus olha para aquele homem. Quem está quebrando o sábado ao curar? Jesus ou o homem com aquela mão? Deus fez homem com mão ressecada? Deus fez mulher com fluxo de sangue? A doença está quebrando o sábado. Jesus não quebra o sábado, Jesus repara o sábado. O sábado é o dia de descanso, o sábado é o dia perfeito, onde Deus terminou tudo. Está tudo terminado. Se tiver algo fora do lugar, está quebrando. E Jesus, como Filho de Deus, precisa consertar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o que restaura. Jesus é o que sara e o que cura. Agora nós passamos 400 anos sem ninguém, sem profeta, sem palavra, sem nada. E Jesus, irmãos, vê na sua glória, porque a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se desfez da sua glória e se fez como homem. E ele disse assim: Pai, eles não conseguem manter o pacto. Pai, eles não conseguem manter a aliança. Pai, todas as alianças eles quebraram. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou descer. Eu vou me fazer como homem. Eu vou morar no meio deles. Eu vou viver com eles. Eu vou sentir as dores deles. Eu vou comer o que eles comem. Eu vou sentir as enfermidades deles. Eu vou sentir o cansaço deles.
E eu vou descobrir por que eles não conseguem. Eu vou sentir o que eles sentem. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado e sem pecado. Quer dizer, Jesus não quebrou a aliança. E Jesus disse: vamos repetir? Eu vou cumprir a parte deles na aliança. Aleluia. E lá em João capítulo 6, Jesus diz assim: eu vou cumprir a parte deles na aliança. E todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. De maneira nenhuma. Você não é salvo pelo que você faz. Você não é salvo pelo que você vai fazer. Você é salvo porque Jesus cumpriu o pacto, a aliança com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E todo aquele que aceita Jesus faz parte da nova aliança, não da antiga aliança. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta você querer ganhar a salvação. Não adianta você querer ser salvo pelos seus méritos. O que nós temos para oferecer para um Deus que tem tudo? Ó Senhor, eu vou dar isso aqui porque eu quero isso aqui. Ele tem tudo. Senhor, eu vou te dar o melhor louvor. Irmão, muitas das vezes nós não sabemos nem orar nós sabemos. Nem orar por dito aqui. Mas Ele ouve as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você não pode desistir. Ó, agora a aliança é entre Deus e Jesus. Se tem uma nova aliança, irmãos, se tem uma nova aliança, tem que ter o quê? Um símbolo. Se tem uma nova aliança, tem que ter um símbolo. Qual aliança que Jesus deixou para nós? Qual aliança, irmãos? Como se chama a aliança? Como? Como se chama a aliança? Cruz. Jesus diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos achar? E dizia a todos o Senhor Jesus: se alguém quiser vir após mim, o que é preciso fazer? Negue-se a si mesmo. Comece se negando. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. O símbolo do Novo Testamento, da Nova Aliança, é a cruz. Mas para isso, primeiro, temos que negar nós mesmos. Pastor, o que é eu negar a mim mesmo? É negar tudo aquilo que me prejudicou até hoje. Tudo. Se eu era nervoso, eu não posso mais ser nervoso. Às vezes perdemos o controle, mas temos que voltar, porque é a cada dia. É a cada dia. É a cada dia. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia. Hoje é que dia? 29? Pegar a cruz e carregar a cruz. Amanhã é dia 30. Acordou, lavou o rostinho, escovou o dente, pegar a cruz. Vamos caminhar. Vamos para o trabalho. Irmã, a senhora está doida? O que você está carregando aí? Uma cruz. Seria assim no mundo físico. Mas no mundo espiritual, você está carregando uma cruz. Quantas das vezes você põe o pé no trabalho, já vem uma pancada, uma palavra? Qual é a vontade? Já de estourar na segunda-feira, mas negar-se a si mesmo. Cheguei lá no tablado da lagoa para trabalhar, estava fechado, coloquei o meu capacete assim, bem aqui lá. Escorregou, foi caiu lá dentro da lama.
Aí está passando uma treta. Vixe! Já começou mal o dia, eu falei, está amarrado, em nome de Jesus, começou ótimo. E ó, o Satanás continuou correndo. E eu por dentro de mim, né? Raiva, né? Raiva, né? Que raiva. Mas a minha vontade era o quê? De voar nele, dar umas porradas nele. Esses dias a pastora falou para mim que tinha acabado. O que tinha acabado? Eu não lembro o que tinha acabado. Ela pediu para comprar uma carne. Aí eu falei assim, ó, não tem dinheiro, ela já veio com dinheiro. Naquele frio de terça-feira, tem que pegar a moto, irmãos, colocar o capacete e ir no vento. E estou indo daqui para lá. Olha só, eu quero tentar negar a si mesmo. E estou indo naquele frio assim, virado assim. E vem vindo de bicicleta ao contrário e falou, o que você está olhando para mim? Aí, irmãos, na hora me deu aquela ira. E eu pensei em voltar a moto e ir lá cobrar, né? Aí eu fui embora, cheguei aqui e contei para você. Não sou perfeito, muitas das vezes eu erro. Você muitas das vezes erra. Deus é tão bom, irmão, se eu queria chegar lá, já ser atendido, rapidinho, pagar e voltar para mim ver se eu ainda catava ele na vinda. E não consegui. Deus me deu o livramento. Todo dia pegar a cruz, porque o símbolo é a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aleluia! Porque, irmão, nós não sabemos quanto tempo é a nossa caminhada. Eles não veem nós carregando uma cruz. Porque amanhã nós vamos tirar a roupa de crente. Vamos tirar o terno, vamos tirar a gravata, vamos colocar a roupa da SM, vamos colocar lá da empresa, lá do mercado, vou colocar da prefeitura. Mas eu tenho uma cruz espiritual carregando. E nós não somos perfeitos. Esse dia eu e a pastora fomos conhecer o trabalho dos irmãos. Chegamos lá, está escrito bem na entrada assim: não se aceita pessoas perfeitas. Quase que nós voltamos. Não é que nós somos perfeitos, é que os crentes têm essa mania, irmãos, de colocar frases impactantes. Nós gostamos de dizer frases impactantes, nós gostamos de dizer trejeitos, mas carregar a cruz a cada dia não é fácil. E eu olhei para ela e falei, os crentes gostam dessas coisas. Ela falou o quê? De gente que não é perfeita? Eu falei, não, de fazer essas frases. Mas essas frases não mudam você. O que muda é carregar a cruz todos os dias. É verdade, Deus. Aleluia. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Você não precisa de um Pablo Marçal, você não precisa de um coach, você precisa do Espírito Santo, de conversão, de arrependimento. O mundo tem muitas estratégias, mas Jesus só tem uma: negar-se a si mesmo, pegar o símbolo da sua salvação e a cada dia caminhar com ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Olha só. Então, se Cristo é o quê? A garantia da nova aliança, o que acontece? Se eu sair de Cristo, eu saí da aliança. Eu quebrei a aliança. Se eu sair de Cristo, eu quebrei a aliança. E o que me resta? Somente condenação. Se não está em Cristo, está condenado. Porque Deus não faz mais aliança com o homem. Deus não faz aliança com a igreja. A igreja A é certa, a igreja B é a mais certa. Deus faz aliança com Cristo. Deus olha lá de cima, Ele não vê o irmão Deus, Ele não vê o pastor Raimundo. Ele vê Cristo em você. Aleluia. Até porque se Ele vê a mim, eu sou fulminado. Até se Ele vê a mim, eu morro. Nós temos que nos revestir do quê? De Cristo.
revestir da figueira. O homem gosta de se revestir. O homem gosta de querer se cobrir. O que Adão colocou assim que ele pecou? Ele se apresentou nu diante de Deus. Ele pegou o que? Figueiras e se vestiu. E Deus disse: ó, estou vendo, está nu do mesmo jeito. Espera aí que eu vou te dar a minha roupa. Foi lá, matou um cordeiro, derramou o sangue do cordeiro, fez o que para o homem e para a mulher pecadora? Fez vestes. E Deus olha para Adão e diz assim: você entendeu o que eu fiz? Lógico que não entende. Quem somos nós para entender? Adão pode ter olhado para Deus e disse assim: o Senhor matou esse carneirinho inocente que eu carregava no braço, morreu. O Senhor matou ele por minha causa que ele morreu? Deus pode ter dito para ele: não, você não matou por ele, você matou a mim. E é a mim que você matou. Isso aqui é apenas para você saber que o seu pecado gera morte. Irmãos, o que pode hoje em dia, nós como cristãos, o que pode hoje fazer que nós venhamos quebrar a aliança entre nós e Jesus? Vamos lá no raciocínio. O que pode separar você do amor de Deus? O que pode? A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem distância. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o porvir. Mas é triste ver que coisas menores do que isso têm tirado as pessoas do caminho de Deus. É triste ver que coisas menores têm tirado as pessoas da presença de Deus. Sabia, irmãos, que uma dívida consegue tirar uma pessoa da presença de Deus? A pessoa se endivida toda e coloca a culpa de quem? De Deus. E quebra a aliança com Jesus. Não é o nosso caso, mas tem pessoas que colocam a culpa em Deus. O presbítero contava uma história ontem para mim aqui de um homem que ele foi evangelizar. O homem coloca a culpa em quem? Em Deus. E não é só ele, tem muitos. Quem de nós muitas das vezes não colocamos a culpa em Deus? Eu lembro uma certa vez, irmão, que eu estava tão cheio de Deus, porque nós somos assim, às vezes nós estamos cheios de Deus, às vezes nós estamos no meio, às vezes nós estamos rasos. Mas tem dia que nós estamos cheios de Deus. E eu fiquei doente. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu não vou orar por mim não. Se eu morrer é bem que eu já vou para o Senhor. Ah, mas não vou orar não. O Espírito Santo falou: vai orar. Eu orei e Deus me curou. Uma doença pode nos separar do amor de Deus? Quem lembra da Ludmila Febre, aquela cantora? Morreu com câncer, magrinha, louvando ao Senhor. E hoje nós estamos aqui, bem alimentados, bem vestidos. E muitas das vezes deixamos algo lá de fora, quebrar a aliança com Deus. É verdade. Abre aí, meu irmão. 1 Coríntios 11, 23. E pode ler qual é o outro símbolo da aliança entre Deus e o homem, entre Jesus e o homem. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Irmãos, qual é o outro símbolo entre nós e o Senhor Jesus? O cálice, irmãos.
O cálice do Senhor, a santa ceia, a ceia do Senhor. Este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Nós fazemos parte de uma nova aliança, não de uma aliança onde entre Deus e o homem nunca conseguiu manter. Nós fazemos parte de uma aliança entre Jesus e Deus, ao qual não quebrou a aliança, e todo aquele que chega até Jesus de maneira nenhuma é lançado fora. Aleluia. Cruz e cálice. Quase que eu trouxe aqui, irmãos, hoje um monte de copo com vinho para cada um tomar um pouco, sem ser ceia. Mas muitas das vezes o pastor fica preocupado para ver se você ainda não entende, às vezes você não entende. Quando você pega o cálice, você está renovando a sua aliança com Jesus. Senhor Jesus, olha aqui, Senhor Jesus, eu lembro que o Senhor foi morto em uma cruz, e o seu sangue foi derramado, e agora esse cálice representa a aliança nova. Eu vou participar, porque eu quero renovar a aliança com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando a pessoa diz assim, pastor, eu não posso tomar, por isso, por aquilo, eu falo, amém, quem sou eu? Quem sou eu para obrigar ou para proibir? Foi o pastor Raimundo que morreu na cruz? Foi o pastor Wilton? Foi o presbítero Adilson que morreu na cruz? Foi Jesus. A sua aliança é entre Jesus e você. Jesus mora dentro de você. Jesus fala com você. Esse símbolo é tão importante que Jesus diz assim, ó, não beberei mais do fruto da vide, até o dia que eu vou beber com vocês no reino do meu Pai. Às vezes as pessoas não querem participar da ceia que é simbólica, que é um simbolismo, porque ela chega e fala, pastor, não vou participar porque eu ainda bebo, eu fumo, eu minto, eu bato na esposa, eu roubo, eu fraudo, seja lá, tem um monte de desculpa. Tem um monte de desculpa. Quantas pessoas morreram de cirrose? Quantas pessoas estão morrendo de câncer? Você não deveria beber, você não deveria fumar, nós não deveríamos mentir, nós não deveríamos bater na esposa, nós não deveríamos fazer muitas coisas. Nós não poderíamos reunir para falar mal do pastor Lito, mal do irmão Max, mal do irmão Manuel. Nós não podemos. Como que nós vamos reunir para falar mal do corpo de Cristo e depois pegar o corpo de Cristo? Não. Quem não disser e bebe para o próprio, condenação. Não é o pastor Raimundo. Então a nossa nova aliança é entre Deus e Jesus, entre Jesus e nós. Amém? Olha que lindo que a Bíblia diz, irmãos. Eu amo muito a Bíblia. Olha só, Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e escreverei e lhe serei por Deus, e ele me será por povo. E não ensinará um ao outro, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança. Envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Uma nova aliança, um novo conceito. Amém? Vocês entenderam nessa noite que nós temos símbolos para lembrar da nossa aliança com Deus? Aleluia. Cruz e cálice. Pastor, eu ainda não estou participando dos cálices. Conserte o que precisa para você participar disso. Porque é lindo, é maravilhoso. Pastor, ainda não estou carregando a minha cruz. Não deveria.
tem que carregar a cruz. Ah, pastor, não é de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. Adão tentou de qualquer jeito. Abraão tentou de qualquer jeito. Moisés tentou de qualquer jeito. Davi tentou de qualquer jeito. Mas nós não vamos tentar de qualquer jeito. Nós vamos nos abrigar debaixo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Pastora vai louvar? Pastora vai louvar? Aleluia. E você vai meditar na letra desse louvor. Amém?